Alô, 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 1, 2, 3, provando. Ahora sim. Sim, me escutam? Vou ter que falar assim. Agora. Bem? Estamos gravando? Então, boa noite, colegas, caros alunos. Estamos novamente iniciando mais uma disciplina. Todos nós. Boa noite a quem está na Alto Alegre, não? Não tem alguns? Você ficou lá sozinho. Sunita? Desunilo? Desunito? É Desunito. Boa noite, Desunito. E de Boa Vista, está todo mundo aqui ou não? Ah, não, tem 4. Tem 4 de 5. Tá bem, tá bem. Então, colegas, nossa primeira videoconferência, vocês sabem, temos feito outras. Sempre falamos logo no início do curso para começar a tirar dúvidas ou ter alguma... você pode trazer já alguma inquietude do que vamos trabalhar durante a disciplina, correto? E, como é costume, vamos falar um pouquinho dos assuntos dessa introdução, para que depois nas outras videoconferências que tenhamos, vai ser, como sugeria ao Ronaldo, temos 4 videoconferências. Uma no início, uma antes da prova, certo? Depois do andar depois da prova, um tempo depois já fazemos outra, e outra antes da segunda prova, a quarta videoconferência para tirar todas as dúvidas que tenhamos para a prova. Sim? Para a segunda prova. Então, coloca aí, por favor, a apresentação. Preparei agora esse PowerPoint, não sei se vai dar certo. Eu estou meio... Vamos ver se... Bora, meu filho. Está meio devagar aí. Isso. Tela cheia, por favor. Aí. Opa, você vai sozinho aí, nem para ter o botão. Isso, pronto. Nossa disciplina, cálculo 3. Professor Patrício, olá. E o Emerson, que já vocês conhecem, de cálculo 2, não é isso? Vai falar muito bem dele, que você gosta do trabalho. É nosso tutor, certo? Vai ter só ele e a nossa Priscila, não? Essa colega ali, olha a Priscila. Ela vai ser uma pseudo-doutora. Ela está fazendo um trabalho de no mestrado e então vão ser suas cobaias. Então, vamos fazer um trabalho paralelo com ela e com o professor Héctor, que é o orientador dela, para ela poder obter dados sobre a sua pesquisa, ok? Então, ela vai passar alguns exercícios paralelos aos meus, atividades, que vocês devem também preencher. São exercícios de cálculo que estamos estudando, correto? Claro, porque se você responder, vai ajudar na nota. Sim? E ver assim como estou chegando aí vou jogar a vida da Priscila. Vão conseguir chegar a
Mamão com açúcar, meu irmão, você já sabe. Vão conseguir chegar, certo? Então, você tem assim, o nariz aí, então lembre-se, vou fazer antes para não ter esse problema depois. Ok? Muito bem. Agora, como continua apertando esse, né? Já esse foi. Esse já foi. O que eu faço agora, companheiro? Onde aperto? Aqui? Olha, não vai? Aperta tu então aí, dá um clique aí. Isso. Beleza. Essa parte já foi. Agora, próximo, por favor, companheiro. Opa. Agora, programa. Sim, o programa da disciplina. O que vamos estudar? Vai ser mais ou menos como se fosse um cálculo 1, tá certo? Funções de várias variáveis e limites. Esse será o assunto da primeira quinzena. Existência de limites de funções contínuas, assunto da segunda quinzena. Derivadas parciais, o assunto da terceira quinzena. Depois vem a primeira avaliação, correto? Agora é em quinzenas, não como em semanas como antigamente. Temos 8 quinzenas. Você então tem mais tempo para estudar, correto? Antes eram 10 semanas, certo? 4 de estudo, uma prova, 4 de estudo, uma prova. Agora são 3 de estudos, uma prova, 3 de estudos, uma prova. Ok? Então, basicamente, o que vamos estudar este semestre é um cálculo 1 em várias variáveis. Isso que vamos estudar. Sim? Então, por isso, na primeira semana, na primeira quinzena que estamos estudando agora, são as funções de várias variáveis e a introdução, e também os limites. Vamos estudar a definição de limites. Certo? Você vai aprender a trabalhar com a definição, aquele para todo epsilon, necessita um delta. A definição que às vezes não é tão fácil de aprender, de trabalhá-la, mas vamos se esforçando para que você aprenda bem. Depois, existência de limite tem a ver com limites laterais, tá certo? Esquerda e direita. Então, essa é a existência de limites. E juntamente com isso, as funções contínuas. Depois temos as derivadas parciais, certo? É uma generalização das derivadas que você já conhece. E depois da primeira prova, vem esses 3 pontos que são aplicações da derivada, correto? Que são o cálculo de planos tangentes ou aproximações lineares, certo? Como você, digamos, entender ou estudar o comportamento de uma função de várias variáveis através dos planos tangentes. Depois vem várias coisas que você já aprendeu no cálculo 1, como regra da cadeia, certo? Derivação implícita. De uma generalização das derivadas parciais, que é a derivada direcional que aparece aí, que coloquei derivada. Não é derivada. É derivada parcial, certo? Direcional. E o vetor gradiente, correto? E finalmente aprender a máximos e mínimos de uma função, correto? Então você que é parecido com o cálculo 1. A bibliografia, como você já tem o livro texto, certo? Esse é este que vocês já estão recebendo. Eu coloquei na sala virtual um cálculo volume 2 de Maurício Vilches, certo? É um professor da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, tá certo? Você pode ver lá, está em PDF. E além disso, em papel, como já falei outra vez, todo o volume 2, esse aqui já está bem trabalhado, você viu, pela luta aí de estudar com os alunos, e o Stewart, tá certo? Essa versão que tenho aqui é a 7ª, mas vocês têm, parece, na biblioteca a 6ª edição. É a mesma coisa, certo? Não muda nada. E a nota, tá certo? Você já sabe, uma nota é da primeira avaliação, outra nota da segunda avaliação, e a terceira nota vai ser das atividades, onde aí também vai entrar as atividades da Priscila, que vai passar para vocês. Ok? Então, essa seria a apresentação, basicamente. Agora, vamos a dar uma revisada na primeira videoaula. Não sei se está no ambiente, já vocês receberam a videoaula.
mas me refiro assim em vídeo, né? Não receberam ainda não. Tudo bem, não tem problema não. Mas então, essa será a introdução. Funções de várias variáveis, o que primeiro estudaremos esta quinzena. Eu dividi em dois programas, certo? Em duas partes. Então, primeiro as funções de várias variáveis e depois os limites. Então, para as funções de várias variáveis, como que vai aqui? Então, aí temos a definição, certo? Uma função é chamada uma função de duas variáveis se o domínio de definição é um subconjunto do plano de R2. Portanto, o domínio dessa função é um conjunto onde depende de duas variáveis, correto? De uma variável x e uma variável y. Correto? Observe um detalhe aqui. Essas funções, todo o que vamos trabalhar, normalmente se trabalha com duas variáveis, certo? Mas, evidentemente, podemos estender facilmente a 3, 4, 5, 6, a quantidade que você quiser de variáveis. Claro, sempre um número finito, correto? Então, a ideia aqui é que o domínio, que é a laranja ali, está vendo aqui na figura laranja, certo? Está em R2, correto? E quando você aplica a função nos pontos do domínio, vão parar em R. O número real, a imagem desses pontos, certo? O número real. Então, se você pega R2 mais R3, não é isso? Não. Quando você quer fazer o desenho dela, é uma figura no espaço. Tá certo? O domínio seria em cima do plano XY, certo? E a imagem estaria no eixo Z, certo? Do R3, correto? 2 mais 1, 3. Sim? Normalmente, como diz aí no slide, as funções, assim como para uma função de uma variável, você diz y igual a f de x, correto? Aqui dizemos z igual a f de x. Correto? E aí, não, está vindo para esse primeiro exemplo para calcular a imagem de dois pontos quaisquer do domínio. Então, simplesmente você pega este ponto 0, 1, a primeira coordenada será o valor para x, a segunda coordenada será o valor para y. É só colocar a fórmula e então você tem o valor. Certo? Não tem mistério aí. Dúvidas nessa parte? Muito bem. Então, o domínio da função já é algo mais interessante. É um pouco mais sutil para você calcular o domínio. O que é o que você tem que procurar para calcular o domínio de funções? Saber se a função tem algum problema de definição. Correto? Problema de definição como que? Se a expressão que representa a função tem uma fração, por exemplo. Porque você sabe que o denominador de uma fração não pode ser zero. Então seria um problema que você tem que resolver. Depois, se a tua função na expressão tem uma raiz de índice par, 2, 4, 6, 8, qualquer raiz de índice par, somente está definida para números maiores ou iguais que zero. Então, essa é uma coisa que você tem que observar também. Depois, se a expressão tem algum logaritmo por quê? O logaritmo somente está definido para números maiores que zero, certo? Não pode ser nem igual a zero, nem negativo. Então, sempre essas são as coisas que você tem que buscar para definir, para verificar e encontrar o domínio de uma função. Então, neste caso, nesse primeiro exemplo, que ali tem uma fração, que a função é a x quadrada de x mais y mais 1, dividido por x menos 1, correto? Então, você tem que resolver esse x menos 1 ali. E como se resolve isso? Bom, o x menos 1 tem que ser diferente de zero, correto? O elevado
dentro da expressão, na segunda parte diz x diferente de 1. ¿Dá para ver isso? Conseguem ver ou não? Que está esse brilho aí? Isso que não pode apagar por causa da câmera. Sim? Diga. Sim. Claro. Claro. Acontece que, como disse antes, o domínio da função está em R2. A imagem está em R. Então, aí, observa. A imagem está em R2. Sim, o domínio está em R2 e a imagem está em R. Não é isso? A imagem está em R. Tu vê a direção das setinhas na azul aí, não é isso? Então, R2 mais R, R3. Por isso que está. Entendeu? A soma do domínio mais o contradomínio. Correto? Então, como eu estava explicando, como tu verificas, então, o domínio dessa função? Duas coisas. Ali tem uma raiz quadrada, não tem? Sim? Então, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual que 0. Correto? Que é o que está escrito no conjunto no final do slide. Está vendo? Dá para ver isso? E além disso, o x menos 1 tem que ser diferente de 0. Está vendo? O x menos 1 tem que ser diferente de 0. Como tem que ser diferente de 0, o menos 1 você passa para a direita. Como passa positivo. Então, por isso que diz x diferente de 1. Sim. Assim, agora me lembro, tem que falar para que fica registrado no microfone. Por favor, faça a pergunta. Professor, quanto ao logaritmo, dá para o senhor repetir aí a informação? Sim, vamos ver, me parece que tem um exemplo aqui sobre o logaritmo mais para frente. Então, o detalhe aqui é importante. Como construir essa região? Tá certo? Isso que é importante. Para isso, então, eu vou na mesinha ali. Tu me conectas a mesa aqui? Então, pessoal, presta atenção aqui. Como que está aí? Está bem ou não? Aí está bem? Ok. Então, observa que a função que estamos definindo, que estamos tentando resolver encontrar o domínio, é essa. Sobre x menos 1, não é isso? Dá para ver aí? Conseguem ver ou não a função? Então aqui diz que x mais y menos 1 tem que ser maior ou igual que 0, não é verdade? E além disso, x menos 1 tem que ser diferente de 0. Correto? Então, de aqui eu disse para vocês, x tem que ser diferente de 1. Correto? Esse menos 1 de aqui, certo? Vai para a direita. Correto? Está acompanhando? Muito bem. Agora, deste outro lado, como que encontramos esta região aqui? Que aparece aqui. Para encontrar esta região, o que você vai fazer? Primeiro você vai considerar x mais y menos 1 igual a 0. Correto? E fazer o desenho dessa figura. Quer dizer, tem que fazer o gráfico da função, da linha reta y igual a menos x mais 1. Correto? Acompanha isso aí ou não? Como fazemos esse gráfico? Dessa função. Damos valores a x e a y, não é isso? Vou dar valores aqui.
numa tabelinha aqui. X, Y. Se X vale 0, Y vale 1. Concorda comigo? Não. Se Y vale 0, X vale 1 de novo. Correto? Dá para ver isso ou não? Muito bem. Então vou usar a tabela. Vou fazer agora nessa. Só que aqui está um pouco. Não, está igual. Então, aqui. Vou fazer essa figura. Consegue enxergar ou não? Qualquer coisa, se não me avisa. Então vou construir o ponto 0, 1, 0 para x, 1 para y, e o ponto 1, 0. 1 para x, 0 para y, esse ponto. E aí então vou traçar uma linha. Essa é a linha reta que representa y igual a menos x mais 1. Correto? Então, observa um detalhe. Essa linha reta dividiu o plano em duas partes. Abaixo e acima da linha. Correto? Outro detalhe importante. Se na tua figura, em vez de ser maior ou igual, fosse só maior, certo? Esta linha que representa a igualdade teria que ser pontilhada em tracinhos e não contínua como está ali. Está certo? Por quê? Porque se é só maior, não vai conter a igualdade. E a igualdade é quando desenhar a reta, é isso? Não foi o que eu fiz? Fiz x mais y menos 1 igual a 0, não foi o que eu fiz? Olha no papel anterior, não foi o que eu fiz? Não considero igual a 0? Então, neste caso, como maior é maior igual, então não tem problema, você pode fazer a linha contínua. Se fosse só maior ou só menor, a figura tem que ser pontilhada. Muito bem. Agora a pergunta é, vou pegar a parte de cima ou a parte de baixo? Qual que eu vou pegar? Acima da reta ou abaixo da reta? Como tu fazes para saber? Tu vas escolher o ponto quaisquer, ou em cima ou embaixo, um ponto só. E com esse ponto você vai substituir na desigualdade. Esse ponto que você escolher, vamos substituir na desigualdade. Se esse ponto, quando você substituir na desigualdade, a desigualdade que você tem for verdadeira, então esse ponto faz parte da região. E a região toda, então, é a que serve. Se esse ponto não tornar a desigualdade verdadeira, então a região que serve é a outra. Esse ponto está fora da região. Correto? Então, o que vamos fazer? Vou escolher, por exemplo, o ponto 0, 0, que é fácil de fazer. Certo? Vou escolher o 0, 0 como meu ponto teste. Então, vou dizer assim, vou escolher x, y como sendo 0, 0. Correto? Aí então, o que acontece? Ao substituir na desigualdade fica 0 mais 0 menos 1 maior ou igual que 0, não é isso? No lugar do x ou y. Mas, o que acontece com essa conta aqui? O que acontece com essa desigualdade aí? Fica menos 1 maior ou igual que 0. Não fica? Dá para ver. Menos 1 maior ou igual que 0. A pergunta é, menos 1 é maior ou igual que 0? Não é maior ou igual, é menor. Então, essa desigualdade é falsa. Portanto, a região de baixo, a solução do problema é a região de cima. Esse aqui é o domínio. Correto? Porém, essa é só uma parte. Lembra-te que tem o domínio
é composto por duas partes. X mais y menos 1 maior ou igual que 0 e x diferente de 1, certo? E então, esse x diferente de 1, como que eu vou dizer que ele tem que sair daí? Então, você, no lugar do 1, vai fazer uma bolinha aberta, tá certo? E uma reta no 1, pontilhada. Correto? Na região em questão. Tá certo? Na região que você já calculou. Aí então dizendo, todo o valor 1 está saindo fora. Porque é o que eu estou dizendo aí. Tá certo? E dessa maneira então que você vai encontrar o domínio de uma função. Correto? Meu amigo. Professor. Oi, pergunta. Então, a região toda de azul é o domínio, com exceção da região pontilhada. Exatamente. Com exceção da região pontilhada aqui. Correto? Então, o que eu estou pedindo para você fazer nos exercícios é exatamente isso. Primeiro, você calcular o domínio através de um conjunto, correto? E depois fazer o gráfico, o desenho, o esboço desse conjunto. Coloca agora o slide, voltemos ao slide que estávamos falando antes. Isto é. Então, observem que ali a figura é a mesma. Bom, que aqui eu fiz não é bem a mesma, né? Porque eu errei. Coloquei x mais y menos 1. Menos 1, não é isso? No exemplo que eu expliquei. E ali mais 1. Então a diferença é que fica mais para baixo um pouquinho. Mas dá para entender o desenho, a explicação, sim? Tá. É parecido com aquele, que não é bem aquele exemplo que eu resolvi agora no papel, mas dá igual. Então agora, exemplo 2. Certo? Diz assim, a letra B. F de x igual a x vezes o logaritmo natural de y quadrado menos x. Correto? Aí então, novamente, para calcular a imagem do ponto 3, 2, por exemplo, o x vale 3, o y vale 2, você substitui a fórmula e calcula o valor. Não tem muito mistério nisso. O interessante é como achar o domínio. Certo? Então ali, o x não tem problema, porque x está multiplicando o logaritmo, que está fora, não tem problema. A situação é o logaritmo natural, não é isso? E a expressão que está dentro do logaritmo natural é que y quadrado menos x. Então, y quadrado menos x tem que ser maior que 0, que é o que está dizendo. Então, como você vai encontrar essa região? Novamente, você considerar igualdade. Você vai dizer y quadrado menos x é igual a 0. Certo? E como o x negativo, você passa para o outro lado. Certo? Aí você obtém a equação x igual a y quadrado. Correto? Então você vai desenhar essa parábola. A parábola x igual a y quadrado. Essa é uma parábola igualzinha a yx quadrado que você conhece normalmente. A y igual a x quadrado tem o eixo de simetria no eixo y, por isso y igual a x quadrado. Essa parábola é x igual a y quadrado, é ao contrário então. O eixo de simetria será o eixo x. Aí então, por isso que na figura dá para ver. E observa uma coisa. Que é o que diz a desigualdade? A desigualdade não diz maior que 0. Não tem igualdade. Por isso que no figura laranja, a igualdade, que é a parábola exatamente, sai pontilhada. Dá para ver que está pontilhada na figura? Conseguem enxergar ou não? A parábola é a igualdade, por isso que está pontilhada. E agora você tem que decidir que região você vai escolher. Dentro da parábola ou fora da parábola? Novamente, escolhe um ponto qualquer. Então, por exemplo, podemos escolher o ponto 1, 0, que
que ele fica dentro da parábola. Então, 0 significa 1 para x, 0 para y. Se você colocar o 0 no lugar do y e 1 no lugar do x, fica 0 menos 1, que é menos 1. E menos 1 não é maior que 0, é menor que 0. Por isso que o que está dentro da parábola não serve. E por isso que está na figura ali, a parte laranja como sendo o domínio, a parte de fora da parábola. Então, simplesmente é isso. Quando você faça o desenho de tua figura, primeiro você tem que verificar se tem igualdade ou não. Se não tiver igualdade, pontilhado. Se tiver igualdade, você marca contínuo. Correto? E depois, sempre essa figura te vai dar dentro ou fora, em cima ou embaixo, esquerda ou direita. Tá certo? Aí você então tem que escolher um ponto na região, qualquer uma das duas regiões que apareça, e aí então você vai ter que decidir, certo? Com esse ponto, se a desigualdade for verdadeira, então a região que você pegou é exatamente essa solução. Se for falsa, então a região é a outra. Muito fácil de você resolver isso. Como no exemplo 2, aqui está querendo você calcular domínio e imagem. Correto? Então aqui, domínio. Observa que a função tem uma raiz quadrada, certo? Não tem uma raiz quadrada, então o domínio tem que ser então maior ou igual que 0. Faça o desenho da figura, certo? Com a igualdade, fica x quadrado mais y quadrado igual a 9. Essa é a equação de uma circunferência centrada na origem, de raio 3. Correto? Que é o que está na figura ali. Aí então, você substituindo 0, 0, por exemplo, você vê que 0 mais 0 é menor que 9. Verdadeiro. Portanto, é a parte interna da circunferência que é a solução. Por isso que está marcado o laranja ali. Correto? E como tem igualdade, a borda da circunferência é contínua. Correto? E para calcular a imagem, aí então tem que fazer um joguinho. Você aí considera aquela forma z igual a f de xy. Por isso que aparece, na imagem aparece z igual raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Exatamente f de xy. Agora, uma raiz positiva, então z será maior ou igual que 0. Né? Porque na definição da função, aparece a raiz quadrada positiva. Então, a função será maior ou igual que 0. Como essa aí, 9 menos x quadrado menos y quadrado é menor ou igual que 9, porque você ao 9 está descontando sempre um número positivo, não é isso? Se você botasse esse menos em evidência, você veria que ficaria 9 menos x quadrado mais y quadrado. Quer dizer, você está descontando ao 9 sempre um número positivo. Certo? Esse menoszinho ali está descontando. Então, o que acontece? E z, então z vai ser, se fosse igual a 9, você teria a raiz de 3. Como é menor que 9, você vai ter uma raiz menor que 3. Entende isso ou não? Porque fica menor ou igual que 3 ou não? Eu quero que você fique claro isso. Deixa que eu vou na mesinha aqui de novo. Vamos lá. Vamos ver se consigo explicar isso para vocês. Já estamos aí? Ok. Então, é o que eu estava dizendo para vocês. A função é f de xy. Agora me corrija se eu errar na definição, por favor. 9 menos x quadrado menos y quadrado, sim? Está correto. Devia ter corrigido antes, não me corrigiu. Por isso que resolvi o problema. Agora, como falei, para encontrar o domínio, 9 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual que 0. Aí você considera a igualdade. Sim? Então, ficaria 9 igual a x quadrado mais y quadrado. Passando tudo para a direita, correto? Então, essa é uma circunferência centrada na origem de raio 3.
Correto? Aí então, se eu escolho o 0, 0, a origem, e você coloca na desigualdade, 0 para x, 0 para y, fica 9 maior ou igual que 0. Verdade. Por isso que então a região é toda essa. Esse é o domínio. Agora para encontrar a imagem. Aí que vem uma análise da coisa. Então, pega a desigualdade inicial, né? Vamos fazer z igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado, ok? Dá para ver? Muito bem. Aí agora, este 9, você pode reescrever assim, raiz de 9 menos x quadrado mais y quadrado, correto? É o que estava dizendo a você. Fatorando pelo menos, por menos 1. Dá para ver aí? Então, esse aqui, o valor que está no parênteses é um valor positivo, porque está ao quadrado. O x está ao quadrado e o y está ao quadrado. Então, você está descontando de 9 um valor positivo, correto? Se x for 0 e y for 0, fica a raiz de 9, que é 3, não é isso? Não é a raiz de 9, não é 3. Então, no máximo... Porque eu não tomei na fatoração 9, só peguei o x e o y. Tá certo? Não precisa, é porque você fatora onde quiser, porque é uma associatividade, distributiva, associativa, comutativa, então, essas propriedades vou usá-las onde me convenha. No caso aí, são as variáveis, correto? Porque vou dando valores às variáveis. Então, me interessa comparar com 9. Isso que me interessa. Então, vou repetir. Se x e y forem 0, ficaria a raiz de 9 somente, não é isso? E raiz de 9 é 3. Então, no máximo, vai ser 3. Por quê? Porque quando é o mínimo possível valor para x e y. São sempre positivos. Então, no máximo é 3. Por isso que te digo, é menor ou igual que 3, esse valor. Vai ser no máximo 3. E depois vai ser só menor. Qualquer outro valor que você dê para x e y, você vai descontar algo de 9. Não vai descontar de 9? Quando tirar a raiz, vai ser menor que 3. Oi. No microfone. Tem que dar os dois botões. Professor, no caso, faria um cubo? Não. Isso aqui simplesmente está dizendo qual é o máximo valor. Tá certo? Aí, mas que acontece? Como eu vou fazer esse desenho? Certo, mas o z fica no espaço, certo? Sim, eu vou já para lá. Então, essa figura que fizemos primeiro é meu domínio, tá certo? D. Correto? Então, agora você vai ter aqui no espaço, certo? Vamos fazer o meu domínio primeiro. Esse é meu domínio. Dá para ver o domínio aí? Hã? Dá para ver o domínio aí? Dá para ver o domínio? Muito bem. Então, e esse seria 3 aqui, certo? E sabemos que a imagem no máximo é 3 também. Correto? Agora observa como é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Que forma tem a raiz quadrada? Se não, isso não é uma curva. Então, por isso que aqui isso não vai reto, vai como uma esfera. Correto? Porque não pode ser uma linha reta. Sim? Então, por isso que fica a parte de cima da esfera. É o que eu explico no slide. Coloca o slide agora, por favor. Vamos ver o que é o que diz aqui. Aí então, observa então, que é o que estou dizendo, né? A imagem, certo? É um valor que fica entre 0 e 3. E novamente, como é uma raiz quadrada, tá certo? Você vai ter
a parte superior da esfera. Simplesmente isso. Como que eu sei que é uma esfera? Puxa, aqui. Vou dar muito trabalho. Coloca aqui, por favor, de novo. Vou te dar trabalho hoje. Tranquilo, não te preocupes. Observa o detalhe, porque você sabe que é uma esfera. No final, não sei. Está desligado aqui? A luz apagou. Demora em acender a luz? Quanto? Já. Então, observa. Está me vendo aí? Está ok? Não falamos que era z igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado? Falamos ou não falamos? Bom, o que acontece se eu levo ao quadrado aqui? Para eliminar a raiz. Como fica? Z quadrado igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Não fica assim? Vou juntar as variáveis do lado só. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. Essa é a equação de uma esfera centrada na origem de raio 3. Igualzinho à circunferência. Só que agora com 3 variáveis. Então, eu teria uma esfera de raio 3 centrada na origem. Sim? Só que de raio 3. A pergunta é, fico com a parte de cima, com a parte de baixo ou com todo? Bom, o problema me diz que é z igual a raiz quadrada de... Então é a raiz positiva, não é isso? Não é a raiz positiva? Então é a parte superior, o hemisfério norte. Ou a parte superior da esfera. Se fosse z igual a menos a raiz, você fica com a parte de baixo. Tá certo? É por isso, só isso. E se tivesse z igual a mais menos, seria igual a todo. Correto? Isso que é uma maneira de você analisar. Ok, voltemos então. Então, qual é o problema do domínio? Você tem que verificar se está bem definido ou não. Se tem fração, raiz quadrada ou logaritmo natural. Não raiz quadrada, raiz de um número de um índice par. Certo? Logaritmo tem que ser, não pode ser nem negativo, nem igual a zero. Tem que ser maior que zero. Estritamente maior que zero. Correto? Outra maneira de você esboçar um gráfico é o que chama-se as projeções. Tá certo? Que é o que vemos esse exemplo aí para fazer o gráfico de uma função. Então, observa que, como você vai aprender a identificar as funções de duas variáveis? Nesse exemplo 3 aí, a função é 6 menos 3x menos 2y, não é isso? Então, observa que o x e o y, e se agora você, no lugar do f de x, y, colocar z, né? Então fica z igual 6 menos 3x menos 2y, não é isso? Todas as variáveis têm expoente 1. Não tem expoente 1? Z, x e o y. Então é um plano. Já sabe você que é um plano. Porque também não tem raízes nem frações. Só tem variável de índice 1, certo? Portanto, é um plano. Aí então, para encontrar a equação ou o gráfico, como se representa esse plano, se faz a interseção com os eixos. Aí, para encontrar a interseção com os eixos, primeiro você vai dar o valor zero a duas variáveis e encontra o valor da terceira. Que é o que estou fazendo aí. Então, por isso eu digo, se x e y é zero, então z vale 6. Se x e z é 0, y é 3. E assim por diante. Você substitui na equação, simplesmente. Aí então você encontra os pontos, né? Encontrei 0, 0, y, 0, 0, 6.
030, 220. Então você encontra, junta. Esse pedacinho azul ali digamos, a passagem do plano pelo primeiro octante, simplesmente. Como estamos no espaço, são 8 octantes, correto? 4 em cima, 4 embaixo, correto? Aí então simplesmente está passando pelo primeiro octante, onde todas as variáveis são positivas. Essa parte em azul que aparece ali, tá certo? Mas esse plano é infinito, certo? É uma folha infinita que está cortando aí. Agora, como que vou esforçar esse outro gráfico, aquele 9x² menos y²? Então, uma maneira de você tentar ver como que se comporta um gráfico, certo? Uma maneira de, se uma função é muito complicada, é fazer curva de nível. Certo? Curva de nível. Que é quando você... como se você pegasse a figura e você saísse fatiando ela. Tá certo? Na altura, tá certo? Para diferentes valores de z. Isso é o que você está fazendo. Então, estou dizendo, em vez de fazer z igual a f de xy, digo f de xy igual a k, onde cai um número. Quer dizer, uma certa altura, porque estou dando um valor específico para z, certo? Uma altura. Então, o que eu vou fazer? A figura está aqui e você sai fatiando ela. Na altura, certo? Paralelo ao plano XY. Isso que vai fazer. E então, quando você fatia a figura, você vai ficar com a curva que aparece quando você fatia. Essa curva que aparece quando você sai fatiando, você projeta sobre o plano XY. E aí aparece então a curva de nível. Como nesse chapéu que aparece ali na figura. Certo? Então, se eu fizer só, nesse chapéu, fizer só na raspa, no topo do chapéu, tocaria um ponto, certo? Esse ponto tendria que aparecer no centro da pequena, na figurinha que aparece ali, no ponto central da circunferência. Sim, no plano embaixo, né? Então, à medida que você vai descendo pela figura, vão aparecendo essas curvas, não vê aí as curvas que você corta? Quando você projeta, então você vai ter o que se chama embaixo, esse cor rosa, chama-se mapa de contorno. Tá certo? Esse mapa de contorno, você pode tentar visualizar a figura através dele. Tá certo? Porque você sabe em que valor de z você fez o corte. Isso que você sabe. Quer dizer, você tem todas as circunferências ali, não? Isso não tem? Então você basta agora levantar as circunferências e colocá-las para que corresponde a z. Está entendendo? É como se você, em vez de olhar a figura, você olhasse só para o plano XY, correto? Claro, porque você tem um valor de z. Claro. Porque você, para encontrar a curva, você tem um valor a z. Tá certo? Z valia 0, valia 4, valia 5. Então, você vê a figura. Vale 4. Então, na altura Z igual a 4, você coloca a circunferência. 5. Então, agora no 5. Depois no 6. Depois no 7. Tá certo? E por isso que vai ficando assim. Então, o que você vai ter? Você já viu como fazem umas cestas de arame? Ou uma figura de arame vai fazendo curvas pouco a pouco? É igualzinho. É como se fosse de arame. Só o aramezinho. Sem estar todo preenchido. Correto? Igualzinho. Quando você vai construir uma casa e vai fazer uma coluna. Uma coluna de uma casa. Você primeiro coloca os arames, não é isso? E isso, se você olha para os arames sem preencher a coluna, você sabe que vai ter uma forma de paralelepípedo. Só ao ver os arames, não é isso? Então, o mapa de contorno é... Certo? Todas as curvas sobre o plano
XY. Certo? Você vai ter níveis. Então, isso vai te dar uma noção de como que é a figura. Tá certo? É o que chama de contorno, de mapa de contorno. Por isso que no exemplo que está da figura, diz que estamos desenhando aquela parte de cima da esfera, né? Então, escolhe um K como 0, 1, 2 e 3. Então, você vai pegar esses valores. Estou apertando aqui, não vai. Aí. Quando você substitui, então, observa que no lugar do Z, você vai colocar o K. Por isso que fica a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado igual a K. Tá certo? E agora você vai substituir os diferentes valores de K. 0, 1, 2 e 3. E faz a conta. Certo? Então você, na realidade, você está falando de 9. Não é isso? Passei o x do lado e o 9 do outro, não é isso? Aí por isso que fica assim. X quadrado mais y quadrado igual a 9 menos k quadrado. Correto? E agora você vai descontando de 9 o valor de k. Aí você tem essas diferentes circunferências ali. Como te digo, basta pegar essas circunferências agora e colocá-las no nível que corresponde. Ali está como se você estivesse enxergando o plano XY. Quer dizer, estou parado aqui e estou olhando para meus pés. É o que você vê naquela figura. Está entendendo? Eu sou o eixo Z. Você é o eixo Z em pé, na vertical. E estou olhando para meus pés. Aí então está olhando essas circunferências. Correto? Se eu subir, é só um ponto. Correto? No nível 2, por aqui, no nível 2, essa circunferência. No nível 1 a outra, e no nível 0, a circunferência de raio 3. É o que está acontecendo. Está entendendo? Porque você fez cortes. Então isso te ajuda a você ter uma noção de como que é a figura. Como é o gráfico dela. Porque fazer um desenho em 3 dimensões não é tão fácil assim. Correto? É difícil um pouco. Pronto, exatamente isso. É igualzinho. Quando você vê assim, nas placas tectônicas, coisas assim, você vê, esses são os curvas de nível. Exatamente isso. O geógrafo, tudo é isso. Quando você vê o tempo, né? O tempo, aí no tempo diz assim, vamos ver o mapa dos ventos. Esses são mapas de contorno. Mapa de contorno. Simplesmente, em vez de estar no espaço, lo projetar. Por aqui vem um vento norte, não sei o que, com 45 graus. Exatamente, mapa de contorno, meu irmão. Então o negócio serve para algo. Não é à toa, né, que está sendo organizado isso. E aí então, por exemplo, você tem do lado, nessa figura, do lado esquerdo, como você veria o mapa de contorno se você estivesse parado na vertical no eixo Z, não é isso? E você vê as figuras. E quando você levanta, o que estava falando para você, não é isso? Nas diferentes alturas você vê a tua figura. No microfone. No microfone. Já está ligado. Bom, professor, esse probleminha que tem do implode, né? O implode, a gente pode utilizar ele para demonstrar também o mapa de contorno? Eu não conheço esse programa. É um probleminha bem leve que tem, é o implode. Implode. Sim, me parece que sei. Isso, Acho que serve, né? Aí no caso a gente pode demonstrar. Oi? Não tenho certeza, eu tenho uma teoria no GeoGebra, mas... Não, o GeoGebra é muito pesado, ele trava muito. O implode é bom, ele demonstra bem... Bom, você tente fazer, se der, tudo bem. Né? Tudo bem. Tá. Tranquilo. Muito bem, então isso seria... Vamos para a segunda? Então aí, certo? Seria a parte de funções, de várias variáveis. Agora, vem algo que é mais... um pouco interessante, que são os limites.
limite de funções de várias variáveis, que é a definição que você tem que saber trabalhar. Certo? Eu creio que na próxima, talvez, você poderia, não sei se mais perto da frente, fica mais nítida ou atrapalha menos o aluno. Igual, né? Então, tu tem que corrigir esse reflexo, hein? Tu tem que falar porque tá difícil. Vamos falar com o pessoal aqui. Agora não dá não, companheiro, porque senão não vai dar tempo de explicar todo. Então, limite de funções. Tá certo? A definição de limite é essa aqui. Anotação. Como você define limite para duas variáveis, certo? Também para duas variáveis. Pode ser para 3, para 4, igual como fizemos antes. Então, limite da função f de xy, quando xy tende a AB, isso é igual a L, certo? Quando isso vai ser verdadeiro? Se para todo epsilon maior que 0, existe um número delta maior que 0, tal que se o xy está no domínio da função e essa raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor que delta, então f de xy menos L é menor que epsilon. É uma definição muito bonita. Muito bonita. Não, demonstrá-la não vou, mas vou te explicar. Que ele é muito simples de entender. Porque, observa uma coisa. Essa raiz quadrada que está ali. Está vendo essa raiz quadrada? Diz aí, raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso te fala algo? Na tua cabeça te dá alguma ideia de algo? O que está calculando aí? Nessa fórmula, dessa raiz quadrada aí. Sabe você o que está calculando? Você já viu essa formulinha em algum lugar? Em alguma matéria? Tipo assim, geometria analítica? Quem fez geometria analítica aqui? Todo mundo. Então, já viu essa definição em algum lugar? Como que você não chamaria algo assim como que distância euclidiana? Como que a distância entre o ponto x, y e o ponto B? Essa formulinha não? Fórmula de distância, não é a fórmula de distância? Então, essa fórmula está calculando a distância. Por isso que o limite, na definição de limite que está acima, na escrita diz, quando xy tende a AB. Não está vendo uma setinha embaixo pequenina? O ponto xy está se aproximando de AB. Então, na realidade, essa raiz quadrada está calculando a distância entre esses dois pontos. Você acaba de dizer, é a fórmula de distância. Está calculando a distância entre esses dois pontos porque o que quer é aproximar. O ponto AB está fixo e estou vindo pelo XY, me aproximando de AB. E como tem que ser a distância? Grande. É menor que delta. Delta é um número pequeno. Então, o que quero é estar próximo de alguma maneira, me aproximar. Certo? Agora a coisa é, AB é o ponto no plano, não é isso? Não estou no... Se eu estou em cima de uma linha reta aqui, em cima de uma linha reta, para onde posso andar? Somente para a direita ou para a esquerda? Estou em cima de uma linha reta. Agora, plano. Para onde posso ir? Não só para a esquerda, direita, ou para frente e para trás. Posso começar a dar um ritmo no negócio, né? Dar uma dancinha. E para qualquer lado posso me mexer. Não só para frente ou para trás. Para frente ou para a esquerda, para a maneira, sim? Para todo lado, não é isso? Então, o que acontece com o ponto B? A B está no plano, igual como eu estou parado. E o X então, pode vir por qualquer montão de direções. Está entendendo?
Então, na realidade, se posso vir por um montão de direções, posso me aproximar através de uma circunferência. Porque posso vir por qualquer direção em torno do ponto AB. Essa raiz quadrada está me dizendo, você vai ter uma circunferência de raio delta, porque é o raio, e você vai ir apertando em torno do ponto, porque o delta é um número pequenino. Tá certo? Pego grande e vou me aproximando. E o que acontece? Quando eu pego o ponto centrado, o delta me aproximando, o que acontece com o x? Você vai calcular a sua imagem. A imagem não é um ponto, não é uma imagem lá para cima. Vou calcular. Estou me aproximando, vou calculando a imagem. O que acontece com a imagem? Aqui está dizendo, f de xy menor que epsilon. Esse f de xy menos L é distância direita. Por isso que está em módulo e não em raiz quadrada. Porque é uma distância na reta. Certo? Na altura, quer dizer, no eixo Z. Estou calculando que é onde está a imagem. Então, o que acontece? Me aproximo do ponto AB, calculo suas imagens, estão para no eixo Z, aí então a imagem tem que ser... Aí então, se se aperta para o limite existe. É o que está dizendo essa definição. Olha aqui a figurinha. Ah, bom, aí estou falando, me apertando do lado para outro, a figura diz isso. Tá certo? Aí então, está meu domínio. Aí está o ponto fixo, certo? A circunferência que é o de raio delta, correto? E vou apertar o torno de AB. A imagem vai parar no eixo Z em torno de L. Então, como que o raio seja epsilon, isso? Então posso ir no máximo epsilon para cima e epsilon para baixo. Por isso que tem L mais epsilon, L menos epsilon. E aí, se quiser, você pode ver a figura em 3D, que é o que eu estava falando para você. Sim? Em 3D, que é o que acontece na realidade. Você tem o ponto AB, tem uma circunferência de raio delta, que você vai comprimir em torno do ponto, tá certo? Porque a ideia é que acontece no limite, que é bem próximo mesmo. Aí você se levanta pela imagem, projeta sobre o eixo, e se supõe que deve apertar o epsilon em torno de L. Se aperta de fato, então você vai ter limite. Essa é a explicação. Mesma coisa que acontece com uma variável. Só que no limite de uma variável, a diferença é que você vem pela direita. Não, você observa. Você comprime aqui. Aí você sobe pela imagem. Não, sobe pela imagem. A imagem é essa superfície em azul ali. Tá certo? Mas essa imagem, na realidade, tem a ver com a altura de Z. Por isso que você vem para cá. Porque você vai se preocupar com o que acontece sobre o eixo Z. Claro, porque o valor de Z, por cima e por baixo, vai apertando em torno de L. Isso que acontece. Não que você apertar a figura, sino que você o que aperta aqui, esses valores, teria que fazer um desenho. Bora lá no desenho. Esses meninos dá trabalho, meu. Estamos aí? Então, observa. Aqui. Então, observa aqui qual é a ideia do que eu te quero falar. Você tem o ponto AB aqui, tá certo? Aí, em torno de AB, você vai considerar uma circunferência. Dá para ver aí a circunferência? De raio delta, tá certo? Que você vai contraindo em torno do ponto. Aqui, o delta cada vez vai ficando menorzinho. Aí, aqui em cima, você tem a sua superfície, que é a imagem da função.
função. Quer dizer, aqui você vai ter uma coisa assim com uma circunferência meia doida assim. Que é a imagem, tá certo? Mas isso aqui, na realidade, tem a ver com esses valores de Z, que estão aqui. Os valores de Z. Tá certo? Então, se o ponto está por aqui, e vamos dizer que esse aqui seja o L, então, se eu aperto aqui, vou pegando cada vez circunferências menores, tá certo? A imagem também vai pegando cada vez menores. Portanto, esses pontos vão se aproximando daqui. Entende o que quer dizer? Hã? Entenderam o que quer dizer quando eu falo assim de comprimir? O resto já havia entendido, então. Não, eu pergunto se você consegue entender essa ideia. Porque, como vamos apertando, a imagem também vai diminuindo em cima, na superfície. Vai diminuindo, porém, vai diminuindo também sobre o eixo. Aí então vai se aproximando dele, essa é a ideia. Volta para os slides, por favor, amigo. Então, agora é claro, manipular essa definição já não é trivial. Não é uma coisa fácil. Mas até agora não teve turma que eu ensinei esse negócio que não aprendeu. Se você não aprender, eu tenho um negócio aqui que vou ensinar a vocês. Um cinto de sola que trouxe lá do Chile. Tem um cinto de couro que meus filhos aprenderam muita coisa de matemática com ele. Aí se não aprende essa turma, vou dar uma lapada que vai ser, vão ficar beleza. Então, esse primeiro exemplo ainda não trabalha a definição assim exatamente, assim como vou ensinar para você depois, mas é um exemplo para que você veja que se pode trabalhar as coisas com análises e usando as propriedades de módulo. Porque, observa, eu quero verificar que o limite dessa função, 3x² y sobre x² mais y² tem limite igual a zero quando xy tende a 0, 0. Então, vou usar a definição. Quer dizer, dado y maior que 0, queremos encontrar um delta de tal forma que a função f de xy menos o limite que é 0 seja menor que epsilon, sempre que a distância entre o xy e o ponto 0, 0 seja menor que delta. É o que está escrito nas duas primeiras linhas desse slide. Correto? Bom, como tu trabalhas essa definição? Sempre você começa com a parte que tem a ver com epsilon. Você vai trabalhar essa parte que tem a ver com epsilon para encontrar informações sobre o delta. Tá certo? Depois você vai dar valores a delta para encontrar informações sobre epsilon. É isso que você faz. Esse aqui é o mecanismo, certo? Então, primeiro vamos pegar o que tem a ver com epsilon. Quer dizer, 3x² y sobre x² mais y² menos 0. Esse módulo aí, tá certo? Está vendo na terceira linha do slide? Esse módulo. Como 0 não vale nada, então, igual a sua expressão que está aí. Agora, esse é um quociente, não é isso? E o x² está multiplicando o y. Correto? E embaixo, x² mais y² é um número positivo. Então, simplesmente, nessa ordem da terceira linha, estou aplicando as propriedades de módulo, que separem duas frações, e todo o que for positivo não precisa levar módulo. Por isso que o x² fica sem módulo, e o x² mais y² no denominador também está sem módulo aí. Está vendo aí? Na expressão que está na tela. Então, o que é o que necessito? Necessito verificar, já que essa última expressão na terceira linha é igual a lo que eu quero que seja menor que epsilon. Então, necessito verificar que essa expressão 3x² módulo de y sobre x² mais y² seja menor que epsilon. É o que chamo de estrela. A expressão estrela. Diga. Não.
Microfone, senão eu não aceito que você fale comigo. Tem que ser no microfone para que fique registrado. Diga. Na próxima leva uma lapada também. Desculpa, professor. Diga. Professor, fiquei travado aqui. Quando que eu aplico o módulo e quando que ele não está em módulo? Bom, quando estiver positivo, não precisa expressar o módulo. Porque o módulo do número positivo é ele mesmo. Então, por isso que você pode tirar um módulo. Só. Então, agora, essa expressão estrela ali, que eu quero chegar nela. Tá certo? Sempre que, olha, essa distância que calcula em cima, na segunda linha, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado menor que delta, não é isso na segunda linha? Então, o 0 não vale nada no x e no y. Por isso que agora, na expressão 2 estrelas que aparece aí, aparece simplesmente raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menor que delta. Tá certo? Estou falando na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Expressão 2 estrelas. Correto? Agora, vou fazer o que normalmente você usa para trabalhar essa expressão. Que é que x quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Você concorda comigo? Estou falando da sexta linha, né? Sexta linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha, diz, agora, x quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Você concorda comigo? 1 é menor ou igual que 1 mais 2? 1 é menor ou igual que 1 mais 2? É ou não é? 1 é menor ou igual que 1 mais 2? Claro, porque 1 é menor ou igual que 3. E estou expressando 1 mais 2, que é 3. 1 é menor ou igual que 3, é o que está sendo dito ali. 1 menor ou igual que 1 mais 2. Certo? Observa que y quadrado é um número maior que 0. Maior ou igual que 0, positivo. Então, quando y vai dar a igualdade. Mas quando y seja diferente de 0, vai dar a expressão da direita maior que da esquerda. Aí agora, então, esse x quadrado mais y quadrado, você passa dividindo. Certo? Por isso que fica 1 de um lado, certo? Passou dividindo a expressão. Agora, x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1, vou substituir na expressão estrela que está lá em cima. Não tem estrela? Então, no lugar do x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, vou colocar o valor que encontrei, que é 1. 1 é maior que essa expressão. Por isso que, substituindo em estrela, diz aí, obtemos que a expressão 3x quadrado módulo de y sobre x quadrado mais y quadrado, que 3 vezes 1 vezes módulo de y. Quer dizer, esse quociente estou substituindo por 1, que é um número maior. Para entender isso, não? Está vendo a expressão? Então, é o que estou fazendo. Agora, o que acontece? 1 é como se tivesse 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Por isso que fica 3 vezes módulo de y. Porém, módulo de y se pode pensar como raiz quadrada de y quadrado, que é o que está ali na expressão, depois da igualdade. Exatamente é o módulo de y. Correto? Módulo de y é isso. Agora, raiz quadrada de y quadrado é menor ou igual que a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Certo? Veja bem, vou passar para expressar, entender, para você entender essa manipulação aí, que você entendendo essa manipulação, você pode resolver os problemas. É importante você entender essa manipulação. Deixa eu te explicar. Então, eu quero verificar que o limite, quando x y tende a 0, 0, de 3x quadrado y sobre x quadrado mais y quadrado vale 0. Correto? Então, vou começar com essa expressão.
x quadrado y sobre x quadrado mais y quadrado menos z. Certo? Que é a parte que tem a ver com epsilon. Tá certo? Sempre você começa com ela. Só que não coloca epsilon. Vou manipular essa expressão. Então agora aqui, foi o que eu falei, fica só isto. Porque o zero não vale nada, não é isso? Está acompanhando? Agora aqui tu vas aplicar a propriedade de módulo que te disse. Fica módulo de 3, módulo de x quadrado, módulo de y sobre módulo de x quadrado mais y quadrado. Está entendendo? Agora, todo o que for positivo, você pode dispensar o módulo. Por isso que fica 3x quadrado módulo de y sobre x quadrado mais y quadrado. Correto? O resto não precisa de módulo. Agora eu vou trabalhar essa expressão. Então, por isso que, para essa expressão, eu digo assim, x quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Você entende que isso é verdadeiro? Eu quero que você entenda isso. Dá para entender que isso aí é verdadeiro? Bom, mesma coisa acontece com y, se eu quiser, tá certo? Podia colocar assim também, não podia? Que y quadrado é menor ou igual que x quadrado? Bom, porque a realidade é menor que ambos, né? Só que, para essa primeira parte, me interessa a expressão de cima. Quer dizer, esse valor está aqui, vou passar ele dividindo. Então, por isso que fica x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Passou dividindo, então aqui fica 1, claro. Tá certo? Essa parte esquece, né? Isso aqui não tem nada a ver. É só... Consegue ver ou não? Que eu passo isso aqui dividindo para cá. Por isso que fica 1 aqui. Correto? Muito bem. Então, o que eu vou fazer com essa expressão que eu obtive? Deixa eu ajeitar meus papéis aqui. Essa expressão que eu obtive, está aqui, ó. Observa. Aparece aqui, ó. Está vendo aí? Dá para ver ou não? Então, no lugar dessa expressão, vou colocar um 1. Correto? Porém, aqui não diz que é igual, diz que é menor ou igual, certo? A expressão é menor ou igual. Então, se colocar 1, o valor que eu obtenha vai ser maior, porque estou colocando um valor maior que a expressão, que é 1. Então, por isso que aqui vai menor ou igual que 3 vezes 1 vezes módulo de y. No lugar da expressão, coloquei 1. Por isso que agora, aqui é menor ou igual. Certo? Não pode ser igual. Porque você colocou algo maior, correto? Muito bem. Agora, vou trabalhar esse módulo. Então, o que acontece? Vou continuar com essa expressão aqui. E vou dizer assim. Módulo de y é 3 vezes isso aqui. Essa expressão, 1 é 3 no... Isso? Fica 3 de y. Mais o módulo de y posso reescrever assim. Correto? Essa é o módulo se pode escrever como a raiz quadrada do valor ao quadrado. Porque é mais menos. Por isso que é módulo. Tá certo? Muito bem. Agora vou usar aqui a expressão que eu considerei antes, olha. Você lembra desta expressão aqui? A segunda de baixo. Não diz que y quadrado é menor que x mais y, não é isso? Então, o que acontece se eu coloco a raiz quadrada aqui nessa expressão? Fica raiz quadrada de y menor ou igual que raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Não fica assim?
Mais ainda. Dá para entender ou não? O que estou fazendo? Essa expressão quadrada que está aqui. O que acontece se eu coloco raiz quadrada? Fica raiz quadrada de y ao quadrado menor ou igual que a raiz quadrada dessa soma, não é isso? Bom, essa expressão não é maior que esta. Então, se eu substituir essa expressão por esta que é maior, vai crescer mais. Então, é o que eu faço aqui. Aqui tenho um módulo de y, não é isso? Então, vou substituir por algo maior. Menor ou igual que 3 vezes raiz quadrada mais x quadrado, não é isso? Que é a expressão que eu tinha antes que era maior. Só que, por definição, eu sei que essa raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é menor que delta. Que é o que diz na expressão 2 estrelas aí, o que estamos fazendo conta. Então, isso aqui é, essa raiz quadrada é menor que delta. Veja aí, quem tira o Xerox, depois vamos botar no slide, vamos ver que é menor que delta. Então, estou colocando algo maior. Delta é maior que essa raiz. Só que é maior estrito, não é igual. Por isso que tem que colocar esse símbolo aqui, maior. Correto? Muito bem. Resumindo, desde o início, olha. Desde bem no início, lá no começo. Aí. Observa, digo, esta, que é a expressão inicial, que é igual com esta, que é igual com esta, certo? Que é igual com esta de baixo, é menor ou igual que esta, que por sua vez é igual a esta, que é igual com esta, menor ou igual que esta, que é menor que esta. Não é isso? Não é uma sequência de passos que fui fazendo? Então você vai pegar agora o início, somente o início e o final, quer dizer, essas duas, esta, aqui, tá vendo? Esta aqui, e a última. Somente. O valor que tem, o símbolo que tem mais peso é o menor. Depois seria o menor igual e o mais michuruco de todos na igualdade. O que tem menos peso. Então, na realidade, o que você vai ter como expressão é o seguinte. Você vai dizer que o módulo de 3x quadrado y sobre x quadrado mais y quadrado menos 0 é menor que 3 delta. O primeiro e o último. Menor, porque o peso maior do símbolo é menor. Tá certo? Então, cheguei nessa expressão. O que significa isso? Significa que, se eu der o valor delta igual a epsilon sobre 3, epsilon sobre 3 para delta, certo? E substituir no lugar do delta aqui, o que acontece? Se eu substituir, ficaria 3 vezes epsilon sobre 3, não fica assim? Dá para ver? Aí simplifica então 3 com 3 sobra quem? Epsilon. Então, essa expressão aqui, menor que epsilon. Correto? Aí você provou o limite. É o que você tem que aprender a fazer. Apenas isso. Dime como que dime como é o outro limite, o exemplo que vem depois. Me fala aí, por favor. O seguinte exemplo. Limite de não sei o quê. Não é 1,3 não, companheiro. É 1,3. Como? Qual é a função?
A função diz f de xy é aí. Quanto vale f de xy? Não, tem que dizer quanto que é f de xy. 2x mais 3y igual a 11. Certo, companheiro? Observa aqui. O que acontece se eu pego 1 e coloco no lugar do x e o 3 no lugar do y? O que acontece? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Então esse limite tem que ser 11. Correto? Agora tem que provar que é. Vamos lá. Essa aqui é a última da noite. Então, qual é a definição? Presta atenção ao serviço da definição aqui. Para todo epsilon, ou dado epsilon, como quiser, tá certo? Existe um delta tal que f de xy, no caso 2x mais 3y, menos L, 11, é menor que epsilon, tá certo? Sempre que 0 é menor que a raiz de a distância entre xy e 1, 3, certo? Como se escreve essa distância? X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado em raiz quadrada menor que delta. Agora, como que você vai trabalhar essa conta aí? Sem um detalhe, ninguém perguntou aqui, por que sempre coloco esse zero aí? Alguém já deveria ter perguntado, por que tem a ver esse zero ali se está todo o tempo colocando e não está usando para nada? Ele está dizendo que, tu acreditas que ele está dizendo que ia perguntar agora? Tu me acreditas? Fala a verdade. Olha para a cara dele, tu acreditas que ele ia perguntar agora? Eu não acredito não. Esse zero está aí pelo seguinte, porque na realidade, em cima do ponto exatamente, não me interessa. Por isso que tem que ser maior. Se fosse em cima do ponto, seria igual a zero. Porque você está escolhendo exatamente o valor em si. Mas não quero o valor em si, quero o próximo. Porque é o limite. No limite, não me interessa no valor, me interessa quando se aproxima. Por isso que tem esse zero aqui, zero maior. Isso simplesmente está dizendo isso. Que essa distância nunca vai ser zero. Maior que zero. Porém, bem pequenina. Por isso tem o delta. Tá certo? Não. Muito bem. Isso. Mas é menor que... Não estar centrada no ponto, mas também vai estar bem pertinho. Muito bem. Agora, como que vai trabalhar essa expressão aqui? Você vai pegar a expressão que tem o epsilon. Correto? Aqui também do epsilon. Você vai começar com ela. Vou pegar essa expressão. Não esqueça os outros elementos da definição que servem. Tá certo? Então, vou pegar a expressão. Observa aqui a expressão. 2x y menos 11. Essa eu vou pegar. Correto? E vou trabalhar com ela. Agora, o que acontece? O que tenho dentro da raiz quadrada? Tenho um x menos 1 e um y menos 3, não tenho? Então vou tentar fazer aparecer isso. Correto? Como faço isso? Esse 11 aqui posso separar. Correto? E se eu quero x menos 1, e aqui tenho 2, deveria ter 2 para poder fatorar por 2. Então, o que acontece? O 11, vou colocar assim, 2x mais 3y, menos 2, menos 9. Isso dá 11. Tá certo? E como tem um negativo para 11, pois que ficou menos 2, menos 1. Correto? Simplesmente separei os valores. Então, agora, o 2 vai ao x. Menos 2, mais y menos 9. Para acompanhar. O 2 separa x e o
posso multiplicar por 2. Posso falar por 3. Posso aplicar dificuldade triangular. Tem uma propriedade. Pronto, vou colocar aqui no caminho da folha para vocês. Essa propriedade diz que A mais B em módulo é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Está certo o módulo? Quer dizer, a soma de dois triângulos, de dois lados de um triângulo, é sempre maior que o terceiro lado do triângulo. Desigualdade triangular. Está no slide, certo? Desigualdade triangular. Então, é o que vou aplicar aqui. Então, vou supor que esse aqui é A e que esse aqui é B. Tá certo? Como se fosse A e B. Então, vai ser, de acordo com a desigualdade, menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Só que aqui não é um produto dentro de cada módulo. Posso ser um produto de módulos. E o 2 e o 3 são de módulo. Aí então coloco 2, módulo de x menos 1, mais 3, módulo de y menos 3. Tá certo? Entendeu como que ficou assim, não? Agora eu vou tentar eliminar esse módulo de x menos 1 e o do y menos 3. Como que eu faço isso? Assim, ó. Observa como que eu faço isso. Vou aplicar a mesma coisa que eu uso para o x quadrado pelo quadrado. Observa. O módulo de x menos 1 não é igual à raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado? É igual que antes, só que antes estava só com x quadrado, agora é igual, porque é a raiz quadrada do número ao quadrado. Correto? Se aqui dentro da raiz colocar um número maior, não vai ficar maior a raiz? Então vai ser menor ou igual que a raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Acrescentei um número maior. Tá certo? A raiz fica maior. Só que esta raiz é menor que esta. É a propriedade da definição. Y menos 3 é igual a raiz quadrada de y menos 3 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado. O princípio é o mesmo. O mesmo número mais uma colinha. E essa raiz é a mesma anterior, menor que delta. Não é isso? Então o que eu vou fazer? Vou usar essas duas expressões aqui em cima. Por quê? Que é menor que delta e o outro módulo está aqui que é menor que delta. A expressão em cima substituindo o módulo de x menos 1 pelo delta, que é maior, mais 3 vezes delta. Como que fica isso? 2 mais 3, 5 deltas. Pronto. Já tive. Agora, delta é igual a quanto? Não olha para o papel. Quanto vale o delta? Que valor você colocaria delta? Que valor você daria delta? Aqui eu tenho mais para cima, para que você chegue melhor, não? Aqui tenho que a expressão é menor que ou igual a 5 deltas. Quanto vale delta? Sempre você vai considerar delta igual a epsilon sobre o valor que fica multiplicando o delta. Portanto, epsilon sobre 5. Por quê? Volto a repetir agora, novamente. Você pega da expressão o início
e o final dela. Correto? O início e o final dela aqui. Tá vendo? Aí? Então, vou pegar o início e o final. Então fica 2x mais 3y menos 11. Qual é o símbolo que sobre todos é superior? É o menor, não é isso? Para vocês. Menor que 5 delta. Tá certo? Mas se eu considero delta como epsilon sobre 5, fica, e substituo, fica epsilon sobre 5. No lugar do delta. Aí, simplifico. 5 com 5 fica o epsilon. Então, essa expressão é menor que epsilon, que é o que eu queria provar. Aí você provou o limite. Correto? Agora, deixa eu ver um negócio aqui. Só queria queria uma expressão ao quadrado. Sempre tem um quadrado, não tem? Então, está dizendo que o limite de 4x, 1, 2, vai substituir no lugar do x, o fica 3, mais 2, 5. Esse valor. Tem que definição. O tamanho que zero menos p menor que epsilon, sempre que zero menor que a distância entre x e y 2 menor que delta. Vou tentar voltar aqui. Correto? A expressão que eu tenho para no epsilon. Usa a confirmação e vai quadrado. Essas duas expressões que tem. Correto? Essas duas expressões. O x é 1 e o y é 2. Então, vamos começar. 3 quadrado mais y menos 5. Correto? Como na raiz quadrada tem y menos 2, eu separo 5 convenientemente. Antes nós separamos 11, agora 5. Então, mais y, e o 5 vou escrever como porque o y menos 2 está na raiz quadrada que eu obtive. O y menos 2 aparece não aparece menos 2. Então, aparece menos 2. Agora, evidentemente, o 3 vai para o x e o 2 para o y. 3 menos 1 mais 2. Correto? Agora, vou aplicar a desigualdade. Então, o que ele diz assim, lembra-te, módulo de A mais B, menor ou igual que módulo de A e módulo de B. Então, quando tem o módulo, se somando, pode separar, fica igual que B, módulo de x menos 1, x menos 1, módulo de y menos 2. Esse aqui está beleza, porque é um módulo que eu já conheço. Inclusive, eu posso colocar aqui, deixar só o x quadrado menos 1. Esse
Ok. O que eu faço com esse x menos 1 agora? Esse é o problema. Esse x menos 1 é um produto notável. Então, use esse produto notável. Quer dizer, vou fazer igual a 3, e em vez de x quadrado menos 1, vou escrever x menos 1, x mais 1, não é isso? Y menos 2. Então, esse aqui não é um produto. Posso separar em produto de módulos. Então, fica x menos 1 em módulo, multiplicado por x mais 1 em módulo, mais o módulo de y menos 2. X menos 1 aparece na raiz. E o y menos 2 também. O problema está no x mais 1 que não aparece. Então, o que eu vou fazer? Para eliminar esse x mais 1 de alguma maneira. Para isso, você usa a expressão que você conhece. Ax menos 1. Correto? E como tu fazes isso? Para poder eliminar isso, vamos considerar um delta específico, um valor específico. Vou dizer, você pega o valor 1. Estou supondo, esse é um valor particular e 1 é porque é mais fácil de fazer as contas. Só isso. Escolher qualquer valor, mas tem que ser. Se pego igual a 1, eu sei que é módulo de menos 1 que é delta. Porque isso aí vem daqui da raiz quadrada, observa. Módulo de x menos 1 é a mesma coisa que raiz de x quadrado, que é menor que assim. Módulo de x menos 1 é menor que x menos 1. ¿Correcto? Y eso aquí es menor que esta expresión, que es menor que delta. Por eso que aquí obtengo menor que delta también, ¿está certo? É sempre o mesmo análise. Então, porém, eu não estou considerando delta como sendo 1. Anterior. Não, porque aí seria menor. Menor igual. Este es igual con esto. Y este es menor igual que esa raíz de cima. Y a raíz de cima es menor que delta. Então aí vem uma sequência. Sempre uma sequência de dedução. Então, eu não estou pegando delta valendo 1. Então substituo no lugar do delta 1. Aí então ficaria x menos 1 menor que 1. E agora vou abrir essa desigualdade. Sabe abrir uma desigualdade modular? Ficaria menos 1 menor que x menos 1 menor que 1. É assim que se abre essa desigualdade. Conhece? Lembra disso ou não? Então. Atende, por favor, dile que estou terminando. Está vendo aí? A desigualdade? Eu abro assim. Esse é uma propriedade do módulo. Assim, eu vou colocar aqui no cantinho. Módulo de x é menor que k. Então, essa desigualdade se abre assim. Menos k menor que x menor que k. Correto? É a forma que se abre a desigualdade. Então, é o que estou fazendo aqui. Tá certo? Abrir. Então, esse valor fica negativo e positivo e a expressão no meio, simplesmente. Só que aqui agora tenho x menos 1, não é isso? E o valor que estou tentando eliminar é o x mais 1. Certo? Esse é o valor que estou tentando eliminar. É o x mais 1 que está aqui. Correto? Então, vou tentar aparecer aqui. Aqui. Como que faço isso? Somar 2. Porque eu substituo só uma vez.
até essa expressão, o que acontece? Fica menos 1 mais 2. 1. Menor que menos 1 mais 2, 1. Menor que 1 mais 2, 3. Certo? Pronto. Então agora eu tenho. Observa que x mais 1 é maior que 1, não é isso? Se é maior que 1, é maior que 0. Concorda comigo? Porque 1 é maior que 0. Então x mais 1 será maior que 0. Portanto, um número positivo. Então x mais 1 é igual a esse módulo. É como se tivesse um módulo aqui, porque é positivo. Está dizendo então, o módulo de x mais 1 é menor que 3. Posso substituir então esse módulo por 3. Está certo? Então vou voltar essa expressão aqui. Aqui então, nessa expressão aqui, vou dizer que é menor que... um detalhe que me falta trabalhar aqui ainda. Bom, você já... Essa parte aqui que esse valor e esse valor são menor que delta, está claro ou não? Que essa expressão aqui e essa aqui são menor que delta? Não está na raiz. Então é menor que delta. Então fica a expressão 3 vezes. Vou colocar algo maior que x menos 1, que é o delta. Vou colocar algo maior que x mais 1, que é o 3 que encontrei. Mais esse aqui menor que delta também. Quanto delta tenho agora? 3 vezes 3, 9. Delta mais delta. Quer dizer, 10 delta. Quanto vale epsilon? O delta. Quanto vale delta? Pronto, acabou. Delta vale epsilon sobre 10. Correto? Por que vale epsilon sobre 10? Agora você vai no início da história, que é aqui o início da história, certo? E no final, onde está o final? O final é esse. A expressão que eu tive é essa e essa. Certo? Então você diz 3x quadrado mais y menos 5 é menor que 10 delta. Certo? Tomando delta epsilon sobre 10 vezes epsilon sobre 10. Aí você simplifica. Aí você procura o limite de verdade. Manipulação é exercício. Porque primeiro fazer a conta é um substituto de y. Tem que não defeito mais. No limite da função, porque o limite lá na x ele falou para y, eu vi que então Isso exatamente aí eu vejo que 5 é igual a 5. Quando existe um não, limite, porque, evidentemente que não pode. Então, essa é uma verificação que apenas para você ter uma ideia. Não é que seja simplesmente serve uma verificação, certo? Verifica da eu sei que já possui um limite. mas agora certo? Os alunos hoje sim. Não é para ter dúvida não, é para fazer um pedido, não é aí na prova não. Entende?